E para já, na primeira parte, dizia eu que falamos de um assunto bem atual, de um assunto que a todos diz respeito. Vamos falar do consumo de sal e da sua relação com a hipertensão, e a verdade é que o nosso país, Portugal, ocupa um lugar cimeiro no que diz respeito ao consumo de sal. E estamos a falar em termos mundiais. E a verdade é que também um estudo feito pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão revela que os portugueses consomem o dobro de sal recomendado, e mesmo os hipertensos o fazem também. É sobre isso então, e temos muito para falar, com o professor Mesquita Bastos, é presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e cardiologista também. Está bem disposto, Sr. Professor? Olá, boa tarde, sou sim. Dizia eu que isto é um problema que nos toca a todos sem exceção, não é? Os portugueses estão consciencializados para este problema tão sério de saúde? Não, de forma alguma. A hipertensão arterial é o fator mais comum que está por trás do AVC, do infarto, etc. Simplesmente é uma situação silenciosa, a pessoa anda aí anos sem ter sintomas e então facilmente não valoriza a sua tensão arterial, ou toma a medicação e abandona porque não nota a diferença, e a maioria não gosta de tomar medicação. As pessoas têm mais medo de doenças com risco imediato, não é? Quando dói é melhor, não é? Pois. Quando a dor dói, o problema é quando o problema da hipertensão aparece, temos já um infarto agudo do miocárdio, podemos ter morte, e temos um AVC em Portugal, que é o mais frequente, não é? E o AVC, as pessoas não se lembram, é limitativo, pode pôr a pessoa a não conseguir andar de um lado, a não mexer um braço, às vezes a não conseguir falar, quando não põe a pessoa limitada na cama, etc. Por isso é todo um problema que quando surge, é muito preocupante, mas o que se faz até lá é muito pouco. Muito bem. E por isso mesmo fomos para a rua perceber o ponto de vista das pessoas sobre esta problemática do consumo de sal. Ora, veja. Relativamente ao consumo do sal, sabe quais são os malefícios? Sim, principalmente no aumento da pressão arterial. Na nossa sociedade, toda a restauração tem um bocado de consumo em excesso e acho que deveríamos realmente proceder a uma diminuição do uso do sal na nossa alimentação. A hipertensão e todos os problemas associados, problemas cardiovasculares. Sal em excesso causa problemas de saúde, não é? Sei quais os prejuízos do sal, mas não faço nada para reduzir, nem para aumentar, porque aumentar também não gosto muito de sal, em excesso. E não pensa fazer uma diminuição do consumo do sal? Não, a partir de certa altura vem mais cuidado, não é? A partir de certa altura mais cuidado. Tive em casa pessoas hipertensas e tive de tomar cuidados acrescidos, além da medicação, mas cuidados também acrescidos na confecção dos alimentos, usando pouco sal e substituindo-os por ervas aromáticas, que é realmente um bom substituto. Eu acho que também já fui incentivada sempre desde cedo a fazer um consumo reduzido de sal. Eu tenho membros de família que não podem consumir muito sal às refeições, então nós tentamos evitar o uso. Ultimamente tenho feito isso, tenho substituído o sal por ervas aromáticas e para tentar, não é? Mas isto é uma dependência, não é? É como uma droga, tem que se ir deixando aos poucos. É como uma droga, dizia. Essa é capaz de ser a frase mais interessante da peça, é porque na verdade nós devemos considerar o sal como uma droga, como uma pessoa que no dia fui a uma reunião e a senhora que me acompanhou, que depois de ouvir a conversa, dizia-me: eu não consigo estar sem comer sal, tive 2 dias e senti-me muito mal. Isso mostra que é mesmo uma droga. É como o açúcar. É como o açúcar. A questão aqui, e eu achei piada à peça, porque genericamente nós sabemos que as pessoas sabem a que é que se associa o sal, exceto numa situação que raramente falam, que é o cancro de estômago. O cancro de estômago está associado ao consumo de sal, e nós temos 2 países piloto que mostram isso, Portugal e o Japão. Ambos consumimos muito sal, ambos temos uma incidência de cancro de estômago, e por isso quando estamos a falar de sal não estamos só a falar das doenças cardiovasculares, estamos também a falar de cancro, estamos a falar de cancro de estômago. Por outro lado, há sondagens feitas pela sociedade, e há um outro estudo que eu gostaria de falar, em que as sondagens feitas, e foi comparado 2 anos, 2009, 2000 e o ano passado, 2014, e já havia uma pré-análise em 2007, em que as pessoas nota-se um crescimento e um conhecimento maior do que é que o sal pode fazer e o que é que a hipertensão pode fazer,
Mas quando vamos a ver no inquérito quem mudou os hábitos, maioritariamente ninguém mudou os hábitos. E isso levou-me a pensar que provavelmente o que estamos a falar é que as pessoas, nós os portugueses, achamos que não consumimos excessivamente com sal. E daí faz parte dos nossos hábitos. E é na quantidade certa, não exageramos, é aquela dose. E então tivemos a ideia e a sociedade iniciou um projeto que eu espero que seja piloto e se abranja todo o país, em que fomos avaliar um inquérito alimentar validado no estrangeiro, só o traduzimos para o português, sobre o consumo de sal e o conceito que a pessoa tem de consumo de sal, e o outro em que fomos analisar na urina das 24 horas o verdadeiro sal que a pessoa tinha. Ou seja, o que pensa que consome e o que consome realmente. Para ver se é mesmo aí uma das coisas que deve-se atuar. E o que aconteceu é que de 77 pessoas, 2 comiam com muito sal, as outras não, e a média era 10 gramas, ponto 7 de consumo de sal, que é acima do dobro dos 5 gramas. O homem consumia mais que a mulher, mas vários estudos mostram isto. O homem consumia 11 gramas, a mulher 9,6. Ou seja, eu continuo a achar que um dos graves problemas em Portugal é eu não como com muito sal. E como. Sim, sim. E a verdade é que também uma das conclusões aqui desta reportagem que nós preparamos é que as pessoas acham que é um problema que podem empurrar para a frente. Exatamente, lá está a tal questão silenciosa que eu falei sempre. E os mais velhos é que têm que mudar os hábitos, os mais novos não, podem ir fazendo uma vida. Mas a questão é que, se formos ver os estudos, o indivíduo, imaginemos que é hipertenso aos 40, 50, muitas vezes só surge o problema 10, 20 anos mais tarde, dependendo também da carga genética, do colesterol, do sedentarismo, que é outro problema grave. Nós não fazemos exercício físico, não é? E tudo associado pode ser a bomba relógio que rebenta mais tarde ou rebenta mais cedo. Sr. Professor, e recentemente foram à Assembleia da República levar este assunto, chamaram-lhe o Fórum do Sal e propuseram uma série de medidas importantíssimas que abrangem todas as áreas, desde a educação... Foi um processo longo, foi a segunda vez, a primeira vez foi antes da Lei do Pão, e foi daí que surgiu a ideia do pão. Lei do Pão em 2009, não é? Sim, em 2009, na altura o Presidente, o professor Luís Martins, fez medições e o professor Polónia fizeram medições de sal no pão. Primeiro fizeram medições de consumo de sal e viram que os portugueses consumiam com muito sal. Que era, no caso do estudo feito em estudantes, familiares de estudantes e pessoas, trabalhadores não... trabalhadores físicos, ambos consumiam quase a mesma quantidade de sal. Então identificaram o pão como uma das possíveis causas, dado que nós comemos pão, não é? E foram dosear o sal que estava no pão, e aquilo era altíssimo. Então fizeram o primeiro fórum, nessa altura, à porta restrito, com dois estrangeiros experts no assunto que estiveram cá novamente, o professor McGregor do sistema inglês e o professor Menard, francês. E na altura saiu o tal documento do sal. Entretanto, conseguiram, junto da classe política, sensibilizar para a questão. Conseguiram uma coisa muito interessante, conseguiram com a EPAM fazer uma receita de um pão com baixo teor de sal. Sim. E levaram esse pão para pequenos almoços na Assembleia. E foi assim que influenciaram os políticos, eles acreditaram que era possível fazer pão com baixo teor de sal e saiu a lei. Se nós mudarmos o nosso consumo de sal, se reduzirmos, por assim dizer, conseguimos ver mudanças quase imediatas? Não. Quer dizer... Primeiro, Porque há muitas doenças que são controláveis alterando o estilo de vida. Sim, mas as doenças cardiovasculares são doenças longas e silenciosas. Eu costumo dizer que são umas doenças simpáticas, porque não são como as oncológicas, que é sempre a descer. Sim. São simpáticas. Hoje dá um infarto, alguns morrem, mas depois vai continuando e as pessoas acham que já estão boas, porque fica-se a sentir quase bem, tirando uma minoria, e por isso facilmente abandonam as regras. Então este fórum... Sim, do dia 27 de novembro, quais são os principais objetivos? O que propuseram? É assim, o processo foi complicado, foi demorado, porque é assim, antes de fazer o fórum, pensou-se quais seriam os atores que deviam estar nesse fórum. Não é? Então fez diligências junto à Direção-Geral de Saúde, junto à DECO, junto à Organização Mundial de Saúde, e convidou-se as pessoas a participar, porque elas aderiram, e junto ao Instituto Ricardo Jorge. O que é que nós pretendemos? Na quinta-feira reunimos, em termos de técnicos só, portugueses com algum trabalho na área do sal, ou expert na área do sal. Tivemos o professor Menard, o professor McGregor, e tivemos também da Hungria
que nos imitou na lei do sal. Nós somos um exemplo que influenciou já a Hungria e tem a lei do sal, de lei do pão também. A Croácia imitou o nosso exemplo. Somos um exemplo positivo em algumas coisas. O professor João Breda, da Organização Mundial de Saúde, diz que com alguma frequência recebe pedidos de outros países para traduzirem a nossa lei do sal, porque querem imitar. Por isso parece que somos um exemplo positivo na Muito bem, um exemplo assim. Professor, eu gostava mesmo de saber quais são as principais preocupações. O semáforo nutricional, que é uma coisa importantíssima. Sim, isso já tem sido lutado há bastante tempo. Sim, já é antigo, uma luta antiga. Sim, o Dr. Fernando Pinto, da presidência anterior, achou que esteve quase a conseguir essa medida, mas achamos que por questões... Há muita resistência, talvez? Questões económicas, penso eu. Podemos explicar aqui rapidamente o que é o semáforo? O semáforo é aquilo que já existe em alguns produtos alimentares da linha branca dos supermercados, simplesmente a leitura de uns para os outros modifica-se e as pessoas perdem-se, não é? Pois. E então, em vez de estarmos ali a ver o teor das calorias, o semáforo tem 3 cores. Há de 5 em França, mas acho que as 3 seriam algo interessantes. O vermelho, o verde o vermelho, o amarelo e o verde. O verde é um alimento saudável. O vermelho é um alimento com alto teor e o médio está mal, mas pronto, está naquela... Esse semáforo, a pessoa que está nas compras só olha para a cor e escolhe. Não é obrigada a comprar o verde, escolhe. Mas fica a saber, fica a conhecer. Outra das coisas que propuseram foi política de educação nas escolas. É importante ensinar os mais pequeninos? O debate que nós fizemos na Assembleia, no auditório da Assembleia da República, demonstrou isso, porque o auditório teve 100 pessoas e havia pessoas de todo lado, produtores, distribuidores, e começa-se a questionar que a lei não chega, e essa é que foi a grande questão discutida nas escolas e em relação à restauração das escolas, que é, há lei para termos os alimentos perfeitamente controlados, a sopa que a criança vai comer, e há depois testemunhos de presidentes de juntas de freguesia etc. a afirmarem que as delas estão bem, mas depois há outros estudos feitos nomeadamente para DEC em que estão muito mal. Desculpe, feitos pelo Instituto de Ricardo Jorge, que saiu há dias, em que há um alto teor de sal nas cantinas das escolas. Por isso há muito para fazer, há muito para educar, não é? E depois também há outro ponto muito importante, é que os mais pequeninos ensinam os pais e impõem muitas vezes em casa, não é? Esse seria outro exemplo, sim. Houve uma das grandes influências na mudança do costume de sal foi na China, em que sabiam que a professora era, digamos, que é o Deus para a criança, então a professora interferiu junto à criança e a criança interferiu junto à escola. Exato. Em Guimarães fez-se um estudo muito interessante com o professor Jorge Cotter, em que durante um ano andaram a intervir nas crianças, dosearam a urina do sal e dos pais, plantaram ervas aromáticas, etc. E os resultados foram espetaculares. O problema é que foi quando 2 anos depois, sem fazer mais nada, foram avaliar, muito se tinha a perder. Pois. Parece que tem que haver um estímulo contínuo. Constante. Em relação a haver uma campanha de esclarecimento, penso que também propuseram isto, não é? Também. Uma campanha de esclarecimento sobre o que é a medida de sal recomendada, porque eu acredito que as pessoas ainda não sabem. Aliás... Sabe? Sim, eu sei porque estive a estudar 5 gramas. É que eu, quando comecei na problemática, não sabia também, não é? Eu acho que ninguém sabe que o sal que precisa de comer durante o dia está numa colher de chá. Uma colher de chá, chega. Pois. Rasa. Sim, mas essa colher de chá já tem o sal dos alimentos com que compramos. Exatamente, pois. E aí é que está o problema. E está uma parte do problema. Esse é o sal escondido, nós não sabemos. Agora podemos saber, felizmente poderíamos saber que o semáforo, se ele ouvisse, se ele existisse. Mas a partir de janeiro podemos olhar para o rótulo e já sabemos, é obrigatório estar lá o teor de sal em 100 gramas de alimento. Pronto, mas era mais fácil o rótulo, não há preciso fazer conta. Sim, para quem não acompanhou aquilo que dissemos aqui muito entre dentes, na verdade, o sal que nós acrescentamos nas refeições, não é? Nós isso vemos e conseguimos ver, quer dizer, as pessoas habitualmente não medem, fazem assim, não é? Sim, mas as pessoas não sabem quanto é que levam na ponta dos dedos, não é? Era preciso pesar primeiro para terem uma ideia do que é que estão a gastar. Depois vem o marido por trás e volta a pôr outra vez porque não sei o quê, e portanto, mas muitas vezes os enlatados e uma série de outros produtos que já vêm, que já chegam à nossa casa assim, já tem muito. Mas está lá o rótulo. Mesmo como conservador. Se formos ao rótulo, exato, mas é possível, e noutros países existe, é possível conservar os alimentos sem ter aquele alto teor de sal. É lógico que o sal serve para conservar, tal como o açúcar serve nas compotas para conservar em outros alimentos, não é? Mas há formas de produzir alimentos, e há exemplos, em que basta de sal. A sociedade pegou nas vendas online de uma cadeia alimentar
e verificou que para o mesmo tipo de alimentos há alimentos verdes e alimentos vermelhos. E as pessoas, estamos a falar de alimentos que se compram, por isso. É porque é possível comer alimentos amarelos ou verdes, em termos de teor de sal. Estamos a falar de enlatados, estamos pacotes... a falar de, sim, por exemplo, fiambre. Há um fiambre que tem 2,5 gramas, a média dele por 100 gramas, e há um que tem 1,5 gramas, ninguém nota. E é saboroso. Muito bem. Em relação a alternativas ao sal, a substitutos... As ervas aromáticas. As ervas aromáticas. Exatamente. Para as ervas aromáticas temos 2 ações, temos já há algum tempo, já há uns anos. E essas podem consumir-se mais à vontade? Não tem problema nenhum, mas o curioso é que se fizer um estudo de prospeção, se vamos ver o que é que acrescentamos aos alimentos, 96% é sal e 94% é sal e só 6% é que é ervas aromáticas. Por isso temos que inverter muito aí. Não é? Não só no que compramos, mas como confeccionamos. Mas a sociedade tem 2 coisas, uma que já existia, que tem um protocolo com uma empresa de ervas aromáticas para fazer promoções, e quando temos um evento temos lá. E temos agora 3 chefes de cozinha, 2 para já, a chefe Mónica Alves em Lisboa, o chefe Paulo em Aveiro, que já estão a ser receitas feitas por eles, e penso que haverá uma possibilidade de haver um outro chefe e, logicamente, quem quiser aderir, nós gostaríamos. Muito bem. Em relação à Sociedade Portuguesa de Hipertensão, há objetivos concretos? Tem assim um objetivo? Há objetivos concretos. Sim. A Sociedade Portuguesa de Hipertensão tem uma particularidade que as outras sociedades não têm, que é uma liga. Por isso que se é uma liga tem o componente de luta ou componente de intervenção, e nesse sentido a população é um dos objetivos, intervir, educar e promover. A outra é, como qualquer sociedade científica, a formação, e para isso existem cursos de formação, quer para os mais novos internos da especialidade, quer para os congressos nacionais, etc. E nesse aspecto a sociedade está a tentar aumentar as ações de formação. Doutor, e será que é muito difícil os portugueses mudarem os hábitos depois de ouvirem esta nossa conversa? Podem começar por onde? A mudar hoje? Basta pensarmos no pão. Quanto tempo é que houve a reclamação do pão? Há algum ainda? Sim. Pronto. Porque demora 22 dias a adaptarmos ao novo sabor. Agora, o que é possível, e não precisaríamos de intervir junto à população, que ela soubesse, que é o modelo inglês, que é nós, sociedade científica, sociedade produtora, etc., conversar-se e silenciosamente ir baixando o teor de sal ao longo de 2, 4 anos. A população não ia sentir a diferença. Não? Não. E não era preciso dizer. Fazia-se. A Inglaterra está assim, é o melhor exemplo que temos, e foi assim que fez. Foi fazendo negociações, ou seja, vamos diminuir 4% ou 10% até daqui a 2 anos. Depois vamos diminuir mais 10%. Por exemplo, o caso do pão. O pão é um exemplo feliz que nós temos em Portugal. Mas ainda assim há muita coisa a fazer, não é? Mas é um exemplo de sucesso, é um exemplo que foi possível. Pôr a panificação a construir uma receita com um baixo teor de sal, eu acho que foi uma grande obra da sociedade nessa altura. E quando fomos agora dosear para este Fórum Sal, nomeadamente com a Universidade de Nutrição do Porto e a própria DECO fez o mesmo, o nosso pão está abaixo do que a lei exige. Ou seja, a lei exige um máximo 1.4 e nós encontramos 1.1, 1.2. O que quer dizer que já nós conseguimos tolerar pão com menos sal do que a lei exige, poderemos agora tentar descer para o nível dos países mais diferenciados que nós, que já têm outros níveis. E estamos a falar do sal, a conversa quase se adaptaria ao açúcar, não é? Também. Porque de facto as pessoas começam a ganhar esses hábitos e a reduzir o açúcar e depois E nós, quando estamos a falar do sal ou do açúcar, estamos a falar de uma alimentação saudável. Eu não quero aqui parecer fundamentalista. Sim, até porque o sal tem aspectos positivos também. Não, nós devemos comer sal na dose certa. Nós devemos comer 5 gramas de sal por dia. Sabemos que é um objetivo atual. Uma criança, por exemplo, só precisa de 1 grama de sal por dia, come mais. Muito mais, são os pais que lhe dão. Por isso, há muito a fazer. Até porque com a nossa dieta mediterrânica também seria difícil fugirmos muito disso, não é? Sim, mas é possível. Temos aqui com calma, temos que ver este tema, como lá está aquele chato ali a falar. Eu já sei aquilo tudo, não é? Por outro lado, não se pode falar assim tanto de sal, porque se nós pusermos um produto no mercado e dissermos assim, tem pouco sal, o que é que nós vamos pensar? Não presta. Não vale a pena comprar, que sabor não. Daí que a ação por trás, sem estar-se a dizer publicamente muito, é capaz de fazer mais sentido. Sr. Doutor, sugiro então agora, nos últimos minutos finais, relembrarmos
as consequências negativas, por assim dizer, que doenças é que o consumo de sal excessivo pode trazer? Falamos da hipertensão? O sal está associado indiretamente, está associado diretamente, e daí doenças indiretamente, ao aumento da pressão arterial. E esta, por sua vez, é o fator mais comum do AVC, infarto agudo de miocárdio. AVC que é a principal causa de morte no nosso país? Sim, é a principal. E já se conseguiu descer bastante, mas ainda é a primeira causa, ainda é por isso que morremos. Já o infarto agudo de miocárdio estamos muito melhores que o resto da Europa. Mas não nos podemos esquecer que o sal tem uma ação direta, pensa-se também que na obesidade, uma relação causa direta, na osteoporose. Na obesidade também? Também. Está a começar a haver estudos que relacionam a obesidade e daí o açúcar também começa a entrar aqui também, quer dizer, estamos a falar sempre um pouco dos maus da fita. E também o sal associa-se ao cancro de estômago como causa direta, não é? Isso sim que as pessoas desconhecem. Exato. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigada por ter estado connosco. Eu é que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós fazemos agora uma curta pausa. Já sabe que